Eu não quero te assustar, mas as mudanças climáticas estão alterando drasticamente o nosso planeta, e não é de uma maneira boa. Nosso ambiente está mudando mais rápido do que podemos prever, e agora isso está afetando nossa segurança alimentar, nossa saúde e o nosso dia a dia. Cara, o que a gente pode fazer? Bem, em vez de olhar para o futuro, os cientistas estão se voltando para relíquias do passado que estão extintas há milhares de anos. Espécies como mamutes lanudos e cultivos astecas, que antes sobreviviam em ambientes mais difíceis do que o que temos que enfrentar. Então segure-se enquanto mergulhamos profundamente em algumas espécies desaparecidas do passado que podem ter as chaves para nossa salvação. Aleluia! Cereal Killer. Qual é o seu tipo de cereal favorito? Quadrado de trigo triturado? Ou você é mais do tipo que gosta de rosquinhas de frutas? Seja qual for o seu gosto, você pode querer começar a estocar caixas em breve. O aquecimento global está impactando perigosamente a produção anual de trigo, uma cultura essencial para um café da manhã completo. O trigo é o ingrediente-chave para tudo, desde pão até massa. É tão fundamental que representa cerca de 20% de toda a proteína e calorias consumidas em todo o mundo. Agora, o trigo cresce melhor em temperaturas quentes que variam de 21 a 24 graus, e o aquecimento global está afetando o clima a ponto de que em regiões historicamente mais frias, como a América do Norte e a Europa, a produção de trigo pode aumentar mais de 5% nos próximos anos. Uhul! Mais cereal! Mas as boas notícias terminam aí, porque o trigo também precisa de água. Normalmente, as culturas precisam de 46 a 53 centímetros de água para atingir a maturidade, mas um clima mais quente também significa um clima mais seco. Portanto, áreas importantes como a Índia, que produz 14% do trigo do mundo, sofrerão quedas na produção de 3% ou mais devido à seca. Isso significa que, embora climas mais quentes aumentem o número de lugares onde o trigo pode ser cultivado, a escassez de água vai acabar superando esse benefício. No geral, é esperado que a produção de trigo diminua em incríveis 6,4% para cada aumento de 1 grau na temperatura. Isso significa que as perdas na produção de trigo vão totalizar assustadores 12% em menos de 80 anos. Os preços do trigo vão subir a ponto de produtos como pão e cereal se tornarem inacessíveis para a maioria das pessoas que dependem deles hoje. O cereal pode se tornar contrabando. Gangues podem começar a administrar padarias no mercado ilegal, lidando com pão de fermentação natural. Bolos podem se tornar ilegais. Human sacrifice, dogs and cats living together, mass hysteria. E isso é só o começo. O aumento das temperaturas globais também vai causar a queda de outros alimentos básicos, como arroz e milho, devido ao impacto de climas quentes e chuvas escassas. O milhete, um tipo de milho, está previsto para ter uma queda na produção mundial de mais de 24% até 2030, apenas alguns anos à frente. Enquanto isso, o arroz, um alimento básico diário para mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, tem uma diminuição prevista de 10% para cada aumento de 1 grau na temperatura. E a coisa assustadora é que apenas essas três culturas, arroz, trigo e milho, fornecem quase metade das calorias do mundo. Para piorar a situação, os cientistas preveem que os climas mais quentes vão tornar doenças fúngicas, como a ferrugem do milho, ainda mais agressivas. Essa doença desagradável faz com que crescimentos necróticos acinzentados apareçam nas espigas de milho, devastando-as até que pareçam saídas diretamente de Stranger Things. O surto da ferrugem do milho é catastrófico, reduzindo a produção em até 70%. Ele causou uma perda alarmante de 1.890.000 toneladas de grãos em 2012 e assustadores 3.360.000 toneladas de grãos em 2013. Além disso, é esperado que o fungo se adapte às temperaturas mais altas para não apenas tornar os surtos mais graves, mas também mais difíceis de criar culturas resistentes à doença. Então todo mundo vai ser forçado a entrar em dieta. Talvez até 2030 chegar eu passe de físico de pai para saradão. Bem, felizmente ainda não precisamos recorrer a medidas tão drásticas, pois há uma cultura de cor-de-rosa pela qual podemos substituir o trigo e o milho. É o amaranto. O amaranto é uma cultura antiga usada pelos astecas há mais de 700 anos. Uma vez considerada uma cultura sagrada que dava vida, os agricultores costumavam misturá-la ritualisticamente com sangue humano antes de espalhar sementes em seus campos. Os colonizadores espanhóis proibiram inicialmente os astecas e maias de
realizar essa cultura sagrada por medo de sua conexão ritualística com o povo, o que fez com que as colheitas enormes dela acabassem. Mas a planta continuou a crescer secretamente como uma erva daninha. Os locais secretamente salvaram as sementes e as passaram de geração em geração. Agora, os agricultores estão considerando o amaranto como um alimento básico do futuro, pois ele é resistente à seca, perfeito para enfrentar climas mais quentes e secos. E com tantas bocas famintas para alimentar, é uma coisa boa que toda essa planta de 2,40 metros seja comestível, da folha à semente. Ela vem em muitas cores, com folhas que vão desde o verde claro ao vermelho escuro. Os caules também são cobertos por penachos vermelhos, laranjas ou verdes, cheios de sementes. Em toda a África e Ásia, há muito tempo o amaranto é consumido como vegetal, e agora é provável que seja um acompanhamento comum nos pratos ocidentais também. Hoje, agricultores da Guatemala, do México e dos Estados Unidos estão colaborando para cultivar o amaranto. Essa cultura antiga perdida está voltando com força, mas para alimentar o mundo precisaremos de mais do que apenas uma cultura resistente ao clima. Felizmente, nos anos 1980, pesquisadores do Instituto Rodale identificaram uma nova espécie chamada trigo selvagem intermediário, uma cultura de cereais semelhante ao trigo tradicional, que surpreendentemente estava debaixo do nosso nariz o tempo todo. Isso é meio constrangedor. Não é como se tivesse entrado em extinção, é só que a gente nunca reconheceu o potencial dela, e de alguma forma isso é ainda mais chocante. Independentemente disso, em 2019 finalmente conseguimos domesticar esse trigo selvagem, chamando-o de Kernza, ao contrário de outros trigos selvagens, que precisam ser replantados com sementes frescas ano após ano. O Kernza pode crescer novamente a partir da mesma raiz. Isso ocorre porque ele estabelece um sistema de raízes profundo, com 3 metros de profundidade no solo, enquanto outros trigos selvagens estabelecem um sistema de raízes com profundidade máxima de 1,5 metro. Isso dá ao Kernza a incrível capacidade de crescer novamente e novamente, tornando um herói na agricultura. Normalmente, quando os agricultores replantam os campos a cada ano com sementes frescas, isso requer grandes quantidades de água, fertilizantes e energia, resultando em toneladas de emissões de carbono. Mas as raízes do Kernza permanecem no solo, armazenando carbono adicional e reduzindo os requisitos de água e fertilizantes. E como o campo não precisa ser arado para replantar sementes, ele também previne a erosão do solo. Isso sim é uma supercultura. Enquanto os pesquisadores ainda estão trabalhando para melhorar o rendimento do grão, os agricultores de Minnesota, Kansas e Montana estão cultivando quase 1.600 hectares de Kernza. Bom, acho que a única pergunta que resta é: será que a gente vai trocar o nosso cereal de trigo por cereal de Kernza para salvar o planeta? A gente vai substituir as nossas argolinhas de frutas por argolinhas de amaranto? Enquanto a gente não tem essa resposta, clique nos botões de curtir e inscrever-se aí embaixo. Pronto? Muito bem, agora bora ver o que mais tem poder de nos salvar do nosso destino. Cura pela doença. Se eu pudesse viajar no tempo, eu ia escolher viajar para o futuro, porque então eu ia poder ver todas as tecnologias incríveis que a gente vai desenvolver e assistir ao filme Velozes e Furiosos 99. Pera aí, você gostaria de ir para o passado? Não, essa ideia é terrível. A história tá cheia de doenças horríveis. Uma das piores delas foi a hanseníase, uma doença mortal e desfigurante que se espalhou pela Europa há mais de 800 anos, causando danos nos nervos e na pele da pior maneira possível. Em 1200 d.C., se estimava que existiam cerca de 19 mil hospitais para hanseníase na Europa. Sim, foi ruim nesse nível. Felizmente, com antibióticos modernos, a infecção bacteriana que causa hanseníase agora pode ser tratada e está prestes a ser erradicada da Terra de uma vez por todas. Mas ainda representa uma ameaça ativa em países em desenvolvimento com climas tropicais. Embora muitos cientistas tenham tentado encontrar maneiras de erradicá-la, uma equipe de cientistas da Universidade de Edimburgo está procurando utilizá-la. Parece loucura, mas antes de julgar isso como uma ideia maluca, a gente precisa entender o que é a hanseníase de fato. A hanseníase é causada por uma bactéria conhecida como Mycobacterium lepra, que é transmitida por exposição prolongada a alguém com hanseníase não tratada, tossindo ou espirrando. As bactérias crescem muito lentamente e pode levar até 20 anos para que alguém apresente sintomas de hanseníase, embora os efeitos possam ser devastadores, já que ela ataca os nervos, causando dormência, sem a capacidade de sentir
cheiro, toque ou a dor. Isso muitas vezes resulta na pessoa afetada obtendo numerosas lesões das quais não estão imediatamente cientes, com a pele infectada se tornando seca e escamosa. Sem tratamento, o extenso dano nos nervos pode resultar em paralisia das mãos e dos pés. Ainda mais assustador, o corpo pode reabsorver os dedos afetados ao longo do tempo. Então, por que diabos os cientistas dariam sinal verde para essa doença horrível? Bem, acontece que a bactéria Mycobacterium leprae pode reverter danos no fígado. O fígado é um órgão vital, realizando centenas de funções, desde o processamento de sangue até a criação de nutrientes e a metabolização de medicamentos. O fígado é a máquina de desintoxicação do corpo, melhor do que qualquer suco detox que a Gwyneth Paltrow poderia recomendar. Mas o consumo excessivo de álcool, o acúmulo de gordura em excesso ou uma infecção por hepatite podem resultar em cirrose, uma doença hepática em estágio final com excesso de cicatrizes que pode causar insuficiência hepática e morte. Com nosso estilo de vida com cada vez mais sedentarismo e excessos, as doenças hepáticas só vão se tornar um problema maior. Mas o único tratamento para insuficiência hepática é um transplante de fígado, e a demanda nunca esteve tão alta. Mais de 100 milhões de pessoas só nos Estados Unidos têm alguma forma de doença hepática, e impressionantes 20% daqueles que precisam de um transplante de fígado vão ficar doentes demais ou morrer antes de conseguir um. Mas a hanseníase pode oferecer uma solução alternativa. Experimentos em tatus infectados com hanseníase, a única outra espécie capaz de carregar hanseníase, mostraram a incrível capacidade das bactérias de quase duplicar o tamanho do fígado. As células do fígado infectadas passam por uma reprogramação parcial, em que voltam a um estado imaturo que permite que se dividam e se regenerem, produzindo mais células hepáticas saudáveis. Isso, de forma bizarra, é uma tática de sobrevivência da bactéria leprae, garantindo que ela tenha mais tecido saudável para infectar e consumir. É tanto nojento quanto engenhoso. Se for bem aproveitada, essa poderia ser uma grande descoberta médica, fornecendo tratamento para salvar vidas para aqueles que precisam de um transplante de fígado. Também há evidências de que as bactérias leprae podem ser usadas para reverter outros sinais de envelhecimento, como eliminar rugas e regenerar células de pele saudáveis, substituindo outras doenças prejudiciais, como câncer de pele ou até mesmo a própria hanseníase. Então, efetivamente, é a engenharia reversa da hanseníase para combater as deformidades estéticas da hanseníase. Cara, a ciência é incrível, mas todas essas ideias permanecem não testadas, já que os experimentos foram conduzidos apenas em tatus e ainda não foram submetidos a testes em humanos. Ainda não se sabe se isso vai funcionar, mas se a Gwyneth Paltrow começar a tentar vender uma maneira de restaurar o seu fígado com hanseníase, pode não ser tão doido quanto parece. Só fica longe dos ovos de Jade dela, que isso aí é loucura. De grão em grão. Você é uma pessoa diurna ou noturna? Você pula da cama ou só ganha vida com uma xícara de café? Bem, para todos vocês, corujas da noite, eu tenho más notícias. O café está entrando em extinção. Acostumados a ver um café em cada esquina, é impossível imaginar que os suprimentos de café algum dia acabem. Mas os cientistas preveem que até 60% das espécies de café poderiam entrar em extinção num futuro muito próximo. Atualmente, existem 124 espécies de café selvagem, cujos grãos são moídos para nossa xícara matinal de café, mas 75 dessas espécies estão em risco de extinção. Você pode não saber disso, mas o tipo mais popular de café para uso comercial, o arábica, já está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Se prevê que o café arábica possa desaparecer em menos de 60 anos. Mas por que o café está em perigo? Será que tem bandos de hipsters vagando por plantações de café, roubando os melhores grãos para os seus encontros para falar de filmes e músicas que ninguém está interessado? Bom, surpreendentemente, os hipsters não são os culpados, mas sim as leis ambientais muito brandas. Das 124 espécies de café selvagem, 35 delas crescem em áreas sem proteções de conservação. Essas espécies de café selvagem foram devastadas pelo impacto do desmatamento, porque precisam de um ambiente florestal para crescer. As árvores da floresta protegem as plantações de café, circulando nutrientes no solo, armazenando água e reduzindo as temperaturas por meio da sombra. Além disso, as plantações de café
são vulneráveis ao aumento das temperaturas causado pelas mudanças climáticas. Especialistas estimam que 50% das terras usadas para o cultivo de café não serão cultiváveis até 2100. O café poderia estar chegando a um amargo fim. Isso não teria apenas um efeito devastador em nós, os viciados em cafeína, mas também em muitas economias africanas. A Etiópia por si só responde por 3% de toda a produção global de café, com a indústria do café representando 60% da renda das exportações africanas, apoiando 15 milhões de trabalhadores. A extinção do café poderia causar uma grande perda de meios de subsistência para muitas pessoas, mas existe um parente perdido do café que poderia salvar tanto os insones quanto os trabalhadores do café, uma planta de café menos conhecida chamada Coffea stenophila, um café selvagem raro da África Ocidental que tem gosto semelhante ao café arábica, mas é melhor para lidar com ambientes mais quentes, ideal para o clima cada vez mais quente que causamos com o aquecimento global. Que maravilha! Portanto, os amantes de café do mundo podem estar trocando por um novo grão em breve, que se parece muito com o antigo, perfeito para pessoas que odeiam mudanças. Mas a super stenophila não será suficiente. O mundo precisa preservar o máximo possível de espécies de café, porque o desenvolvimento de café comercial resistente a novas doenças e pragas é essencial para a indústria. Para criar plantas geneticamente modificadas, os pesquisadores estão começando a preservar um grande conjunto de genes de café de diferentes espécies. Para salvar o futuro do café, medidas adequadas de conservação precisarão ser implementadas. Talvez aqui esses bandos de hipsters sejam úteis como guardas de plantações de café. Safari no gelo. Os paleontólogos têm cavado a Terra e descoberto todo tipo de criaturas bizarras há centenas de anos, mas nenhuma das criaturas que descobriram é tão maluca quanto o que a Sociedade Arqueológica de Argos Orestico, na Grécia, desenterrou em 1980. É metade homem ou é metade cavalo? É os dois. É um centauro, uma criatura que uma vez se acreditou ser apenas um mito, agora provou ter existido graças a esse fóssil. Mas então, o que poderia ter causado sua extinção? Eu poderia pensar mais nisso, exceto que essa prova aparentemente inegável é uma farsa. Você percebeu? Ou também foi enganado? Esse fóssil de centauro, na verdade, é uma obra de arte criada pelo professor de biologia Bill Willers. Ele foi construído com ossos humanos reais e ossos de um pônei Shetland, para dar a ele essa aparência de metade homem e metade cavalo. Os ossos foram tingidos com chá para dar a eles uma cor uniforme e fazê-los parecer autênticos. Ele é projetado para testar habilidades de pensamento crítico, desafiando as pessoas a questionarem tudo que vem, mesmo que esteja em um museu. De certa forma, essa extinção falsa está tentando nos salvar da nossa própria estupidez. Somos muito suscetíveis a acreditar no que nos dizem e no que vemos. É por isso que indústrias baseadas em propaganda e publicidade são incrivelmente lucrativas. Então, revelações propositadamente falsas, como o nosso amigo Centauro de Mentira, poderiam nos ajudar a não acreditar em tudo que vemos, como golpes, notícias falsas ou informações enganosas. Acho que a gente vai descobrir no futuro. Embora o centauro seja uma farsa comprovada, outras criaturas fantásticas realmente existiram na pré-história, como os antigos e peludos parentes gigantes dos elefantes. Eles são mais comumente conhecidos como mamutes lanudos, que desapareceram há cerca de 10 mil anos, no final da Era do Gelo. Os pesquisadores não têm certeza do que os extinguiu, mas concordam que provavelmente foi uma combinação de superexploração pelos humanos e da incapacidade deles de se adaptarem ao clima naturalmente mais quente da Terra. Mas essa não foi a última coisa que vimos dos mamutes lanudos, já que os cientistas estão trabalhando ativamente em trazê-los de volta à vida. Cientistas da Colossal Biosciences acreditam que reintroduzir mamutes lanudos no ambiente poderia ajudar a reverter as mudanças climáticas. Os mamutes desempenhavam um papel vital no ecossistema da Sibéria. Suas enormes presas raspavam camadas de neve, permitindo que o ar frio alcançasse o solo e mantivesse o permafrost. Eles controlavam arbustos e árvores árticas e fertilizavam gramíneas com seu estrume. Depois que os mamutes desapareceram, deixaram um grande vazio no ecossistema. Espessas camadas de neve com suas propriedades de isolamento fizeram com que o permafrost começasse a se aquecer e se quebrar, liberando toneladas de gases de efeito estufa como metano na atmosfera. Portanto, eles planejam tentar reviver essa espécie extinta, a solução perfeita para esse problemão do tamanho de um mamute. Embora tenham sido encontrados restos completos de mamutes, com pelos e
tudo, reviver uma espécie extinta é muito mais difícil do que simplesmente desfibrilar um fóssil congelado. Para reviver mamutes, os cientistas precisam sequenciar o código genético completo da criatura e, em seguida, editar o DNA de um parente vivo próximo, como o elefante asiático, para que coincida com ele. Mas até uma pequena diferença no DNA pode resultar em um animal totalmente diferente. Por exemplo, a diferença de DNA entre humanos e chimpanzés é de apenas 1%, enquanto mamutes e elefantes asiáticos divergiram há 6 milhões de anos, com estimados 1,4 milhão de mutações genéticas individuais separando as duas criaturas. Portanto, o que os cientistas pretendem fazer é criar animais híbridos, se concentrando em isolar os genes tolerantes ao frio do mamute e transferindo-os para os elefantes, criando assim elefantes peludos. Mas o problema de introduzir uma nova espécie no ecossistema é que ela poderia possivelmente se espalhar de maneira descontrolada. Então, se os cientistas conseguirem de alguma forma reviver o mamute, quem vai mantê-lo sob controle? Bem, isso poderia depender de reviver um antigo inimigo do mamute, o tigre dentes de sabre. As expressões artísticas dos restos esqueléticos dessas criaturas variam, mas todas têm uma coisa em comum: aqueles dentes caninos super longos. Eles poderiam crescer até 20 centímetros, tornando os predadores naturais perfeitos dos mamutes, com dentes capazes de perfurar suas peles grossas. Eles também foram extintos por volta da mesma época, no final da última era do gelo. Portanto, agora, para combater um possível problema futuro de mamutes, os cientistas estão trabalhando para desenterrar esses grandes felinos com dentes de sabre de suas sepulturas congeladas. Mas a pesquisa ainda está na fase de sequenciamento de DNA, e embriões bem-sucedidos desses animais pré-históricos ainda não foram criados. Porém, se forem bem-sucedidos, poderíamos ter mamutes lanudos e tigres dentes de sabre vagando pela região do Ártico. De repente, a Sibéria parece um destino de safari muito mais legal agora. Rápidos e peludos. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram à Austrália em 1859, eles soltaram 24 coelhos para caçar por esporte, e os coelhos fizeram o que fazem de melhor: fugiram e se reproduziram. O clima da Austrália era ideal para uma explosão na população de coelhos, pois invernos amenos significavam que os coelhos podiam se reproduzir o ano inteiro. Isso devastou a vida selvagem local, já que os coelhos esgotaram a vegetação de grama e depois começaram a se alimentar de arbustos, folhas e cascas de árvores. Os coelhos estavam comendo a Austrália. Em apenas 10 anos após sua introdução, 2 milhões de coelhos poderiam ser abatidos anualmente sem reduzir significativamente a população. Hoje, os coelhos ainda são uma praga em toda a Austrália. Medidas extremas foram tomadas para tentar reduzir a população, desde a liberação de vírus de coelhos até venenos. Mas essas medidas não são ecologicamente amigáveis e não são uma solução a longo prazo. Mas existe uma solução que talvez consiga caçar todos esses coelhos: reviver um predador australiano perdido há muito tempo, o tilacino. Isso aí é um lobo listrado ou um tigre pequeno? Os europeus que colonizaram a Austrália ficaram igualmente confusos com essa criatura, se referindo a ela tanto como o tigre da Tasmânia quanto como o lobo da Tasmânia. Mas na verdade é um marsupial, um mamífero com bolsa, assim como os cangurus. Só que ao contrário dos cangurus, os tilacinos eram exclusivamente carnívoros, caçando presas de todos os tipos. Sem dúvida teria salvado a Austrália das populações de coelhos selvagens, mas infelizmente os tilacinos foram extintos devido a uma combinação de destruição de hábitat e medidas de extermínio. O último tilacino morreu em um zoológico em 1936 e é o único de sua espécie registrado em vídeo. Mas mais tilacinos podem se tornar estrelas de cinema no futuro, porque cientistas da Colossal Biosciences estão trabalhando ativamente para trazer essas criaturas de volta da extinção. Como? Sequenciando o DNA do tilacino e inserindo genes em um embrião de seu parente vivo mais próximo, o Daisuridae. O tilacino desempenhou um papel vital no ecossistema da Austrália e, com um avanço futuro, pode ser revivido como uma solução para a praga de coelhos no país. Boas notícias para a Austrália, mas más notícias para todos esses coelhos. Lágrimas de macaco. No Ocidente, dizem que uma maçã por dia te mantém longe do médico, mas esse ditado pode precisar ser reescrito, pois acontece que a maioria dos Estados Unidos adora bananas, porque elas são boas. Uma pesquisa de 2021 descobriu que as bananas eram a fruta mais amplamente comprada pelos consumidores nos Estados Unidos, com o cidadão médio consumindo cerca de 12 quilos da fruta a cada ano. Coletivamente, isso é cerca de 4,4 milhões de toneladas. Mas quando se considera que
138 milhões de toneladas de bananas são produzidas em todo o mundo a cada ano, você de repente tem uma ideia de quão essenciais as bananas realmente são. Mas existe uma ameaça perigosa para os estoques mundiais de banana, não por rivalidade com macacos, mas por uma doença, o mal de Panamá especificamente. Essa doença é causada por um fungo que habita o solo, conhecido como Fusarium oxysporum. Os esporos do fungo infectam as bases das raízes mais jovens das plantações de bananas e rapidamente invadem o restante da planta, devastando-a de dentro para fora. Todas as partes acima do solo das plantas logo morrem, com a planta inteira em algum momento secando completamente. O fungo Fusarium continua prosperando no solo, impedindo o cultivo de novas bananeiras e destruindo fazendas inteiras de banana em um golpe. Ele eliminou plantações globais de banana Gromichel nas décadas de 50 e 60, que era a banana mais vendida comercialmente. Isso mesmo, era. O que a gente tende a entender como banana não é uma coisa única, porque existem mais de 1000 tipos diferentes de bananas no mundo. Eles variam desde a de casca azul até as frutas de casca vermelha, embora a que a maioria das pessoas agora reconheça seja a banana Cavendish, com 95% do comércio internacional de banana dependendo dessa variedade. Mas a banana Cavendish também pode logo desaparecer, porque assim como a Gromichel, também está sob ameaça de uma cepa da doença fúngica Fusarium, conhecida como raça 4 tropical. Mas para entender por que as bananas modernas são tão vulneráveis a doenças, precisamos entender de onde elas vieram. Uma bananeira é na verdade um tipo de planta herbácea. Isso mesmo, ela é uma erva, como orégano ou manjericão, embora ninguém vá colocar banana no molho. E tecnicamente a fruta amarela que a gente come é um tipo de baga. Alguém mais aí tá com a sensação de que a vida foi uma mentira? Originalmente a banana era uma fruta amarela e curva da bananeira que continha enormes sementes pretas que não tinham muita polpa. Então as bananas Cavendish foram selecionadamente criadas por seres humanos ao longo de centenas de anos para serem estéreis, o que significa que as sementes foram reduzidas a pequenos pontos pretos ao longo do centro. Como as bananeiras são estéreis, são reproduzidas através de clonagem. A bananeira produz brotações, que são bananeiras bebês geneticamente idênticas, que crescem a partir do caule original. Essas brotações podem ser removidas e plantadas no solo, crescendo e se tornando uma nova planta frutífera. Mas por serem todas geneticamente idênticas, isso significa que todas são vulneráveis à mesma doença fúngica. É por isso que fazendas inteiras podem ser dizimadas com apenas uma bananeira sendo infectada. E com a maioria das bananeiras modernas sendo estéreis, é extremamente difícil criar novas variedades de banana resistentes à doença. Então, será que o mundo está caminhando para a extinção das bananas? Ainda não. Graças à quase extinção das bananas Gromichel e agora das Cavendish, os cientistas começaram a procurar maneiras de diversificar as plantações de bananas globalmente. E é aí que entra a Musa velutina, ou banana peluda rosa. Originária da Índia, ela é bem pequenininha, com apenas 5 a 8 centímetros de comprimento. Ela é peluda e suas sementes enormes são tão duras que podem quebrar um dente. Por isso a planta selvagem tem sido muito negligenciada e pouco cultivada. Mas agora os cientistas estão usando seu fruto minúsculo para ajudar a criar plantações de bananas resistentes a doenças. E sua composição geneticamente diversa pode ser a chave para proteger suas primas amarelas. Como dizem, parece que tamanho não é documento. Qual espécie extinta você ficaria mais animado em ver revivida? E qual dos superalimentos do futuro você ficaria curioso para experimentar? Me conta nos comentários e obrigado por assistir!